boas-vindas a todo mundo que nos acompanha para mais este mergulho profundo. A nossa missão de hoje é, explorar o fascínio, os mistérios e a engenharia absolutamente brilhante dos mundos subterrâneos. É um tema que mexe com a imaginação, com certeza. Muito. E a pilha de fontes que a gente tem na mesa hoje é fantástica. Estamos falando de estudos arquitetônicos e acústicos supermodernos sobre a antiga cidade turca de Derinkuyu, guias arqueológicos detalhados e um documento massivo. Massivo mesmo. Sim, com nada menos que 547 páginas. É um material extraído do Script que compila lendas, diários de expedições e relatos completamente bizarros sobre cavernas nos Estados Unidos. É um material riquíssimo para análise. E a premissa que a gente precisa estabelecer logo de cara é que o subsolo, historicamente, sempre foi o refúgio definitivo da humanidade. A escuridão sob nossos pés não esconde apenas o nosso passado arqueológico. Ela moldou ativamente a sobrevivência humana e, por consequência, a nossa própria cultura. Tipo, moldou quem nós somos hoje. Exatamente. É um ambiente que nos protege das intempéries da superfície, mas que também abriga anomalias e enigmas que a ciência atual mal consegue explicar. Certo, vamos desvendar isso. Imagina a seguinte cena na sua cabeça. Fazer uma simples reforma em casa, resolver um problema no porão e, sem querer, descobrir uma metrópole inteira. Com milhares de anos de idade. Isso, escondida logo ali do outro lado da parede. Parece o início de um romance de fantasia, mas foi exatamente isso que aconteceu na vida real. A história começa em 1963, na região da Capadócia, na Turquia. Um cenário belíssimo, por sinal. Demais. E lá, um morador local estava fazendo uma reforma básica e notou que as suas galinhas estavam desaparecendo por uma pequena fenda na parede de pedra. É o tipo de detalhe prosaico que muda a arqueologia para sempre. Uma galinha fujona. Não é? Imagina a conversa com a família depois disso. Ele decide abrir um buraco maior para resgatar as aves, derruba a parede e se depara com um túnel escuro. E esse túnel não era apenas um buraco qualquer. Era a entrada para Derinkuyu. As fontes descrevem isso como uma verdadeira metrópole subterrânea. Mas qual é o tamanho real disso? O que é fascinante aqui é a escala absoluta do que foi revelado após essa descoberta acidental. Não estamos falando de algumas cavernas interligadas onde um grupo pequeno poderia se esconder por uma noite. Nada disso. Derinkuyu atinge impressionantes 85 metros de profundidade. Para dar uma perspectiva visual a quem nos escuta, isso é equivalente a um prédio de quase 30 andares. 30 andares? Sim, só que esculpido inteiramente para baixo, direto na rocha. Os mapas atuais de museus detalham até 18 níveis de profundidade, embora apenas cerca de 8 andares estejam atualmente acessíveis. E a capacidade dessa estrutura é o mais chocante. As estimativas são surreais. Exato. Estima-se que poderia abrigar confortavelmente entre 20 mil e 50 mil pessoas. Uma cidade inteira vivendo sobre a terra. E o material arqueológico mostra que não era apenas um abrigo temporário de emergência. Era um espaço de vivência completa. Uma infraestrutura civil real. Sim. Os relatos mencionam que, logo no primeiro andar, havia estábulos para os animais, prensas para fazer vinho e até uma escola para monges. Descendo para os andares intermediários, encontram-se áreas imensas que funcionavam como cozinhas coletivas. E a coisa vai descendo mais ainda. Vai sim. Lá no fundo, no 7º andar, tem uma igreja esculpida em formato de cruz. Mas com uma cidade tão profunda e populosa, como eles lidavam com a questão básica da sobrevivência? Digo, respirar e beber água a 80 metros debaixo da terra não parece uma tarefa nada simples. De fato não é, e é aí que a engenharia do local brilha. Eles construíram um sistema colossal com cerca de 15 mil poços de ventilação. 15 mil poços? Sim, e alguns desses dutos tinham apenas 10 centímetros de largura, mas desciam dezenas de metros através dos andares para garantir um fluxo constante de ar respirável até os níveis mais baixos. E a questão da água? Quanto à água, os poços foram desenhados com um mecanismo de defesa vital.
Eles podiam ser bloqueados e fechados apenas pelos andares inferiores. Se o exército inimigo tomasse a superfície, não conseguiria envenenar o suprimento de água de quem estava lá embaixo. Uma sacada genial. E por falar em exércitos inimigos, a defesa física da cidade parece ter saído de um manual de táticas de guerrilha. As fontes descrevem portas de pedra rolantes gigantescas. Sim, parecidas com pedras de moinho. Elas chegavam a ter 1,5 metro de diâmetro e pesavam cerca de 500 quilos. Meia tonelada de pedra? O detalhe crucial é o design do encaixe. Elas só podiam ser abertas ou fechadas pelo lado de dentro. Um grupo na superfície não teria como movê-las. Além disso, os túneis que conectavam os diferentes ambientes eram propositalmente estreitos e baixos. O que forçava qualquer exército invasor a andar em fila indiana, certo? Às vezes, até tendo que se curvar ou se arrastar. Precisamente. É a arquitetura ditando as regras do combate. O invasor, por mais numeroso, bem armado e treinado que fosse, perdia totalmente a vantagem tática. Eles eram forçados a lutar 1 a 1, em um ambiente de escuridão total, contra defensores que conheciam cada milímetro daquele terreno. É um funil da morte perfeito. É estratégia pura. E já que mencionamos a escuridão e o conhecimento do terreno, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Entre as nossas fontes, temos um estudo acústico moderníssimo conduzido pela pesquisadora Cezin Naz. Ela basicamente criou um modelo virtual em 3D de Derinkuyu para entender como a cidade soava. E esse estudo é um divisor de águas na compreensão de espaços subterrâneos. A cidade inteira foi esculpida em uma rocha vulcânica macia chamada tufo. O que a pesquisa demonstra de forma inegável é que a acústica ali não era um mero acidente geológico. Era arquitetura intencional, né? Intencional e altamente funcional. Aqueles milhares de poços de ventilação que mencionamos antes, a simulação revelou que eles operavam como uma rede de comunicação vertical incrivelmente eficiente. Alguém no 5º andar poderia ouvir perfeitamente uma panela caindo no chão do 3º andar. É quase como um sistema de interfone feito de pedra. Por outro lado, o estudo mostra que aqueles corredores apertados e sinuosos que serviam para a defesa também funcionavam como isolamento acústico. Eles criaram barreiras que garantiam privacidade entre os diferentes blocos habitacionais. Se conectarmos isso com um texto maior, percebemos uma adaptação sensorial completa. Em um ambiente onde a luz solar não existe e as tochas são um recurso limitado, o som passa a organizar a sociedade. O som vira a visão deles. A pesquisa acústica detalha isso perfeitamente. As áreas de cozinha, por exemplo, tinham tetos mais baixos e um entalhe na rocha que absorvia mais o som. Isso criava um ambiente mais abafado, o que era essencial para um local de trabalho naturalmente caótico e barulhento. Já as igrejas e capelas possuíam um tempo de reverberação imensamente maior. O que gerava aqueles ecos prolongados que induziam um estado de contemplação e reverência? Exatamente. O material descreve uma consequência prática disso que é quase poética. As crianças que nasciam e cresciam em Derinkuyu não precisavam enxergar o ambiente o tempo todo. A familiaridade com o eco era tamanha que elas sabiam exatamente em qual câmara estavam, apenas prestando atenção no som dos próprios passos. Uma habilidade impressionante. Demais. A arquitetura ensinava toda uma geração a ouvir antes de ver. Agora, a grande pergunta que fica martelando quando a gente lê tudo isso é: quem teve a capacidade, a força de trabalho e o motivo para escavar uma retrópole de 30 andares na rocha? Essa é a pergunta de $1 milhão na arqueologia da região, e as fontes que temos na mesa hoje apresentam um leque de teorias bem vasto. E bem divergentes entre si. Muito. A visão acadêmica predominante, baseada em datação indireta e no contexto histórico da Anatólia, sugere que a construção inicial provavelmente se deu com os hititas, por volta do ano 2000 a.C., ou mais tarde com os frígios, perto de 700 a.C.
Uma história milenar. Sim, e o que se sabe com certeza é que o complexo foi giganticamente expandido por cristãos bizantinos nos primeiros séculos da Era Comum, que usavam o local para fugir das brutais perseguições romanas e posteriormente das invasões árabes. Uma curiosidade é que algumas partes da cidade continuaram sendo usadas como refúgio por gregos da Capadócia até a década de 1920. O que mostra uma ocupação contínua impressionante. Essa é a linha do tempo mais aceita. Mas mergulhando no resto do nosso material, vemos que a complexidade do lugar atrai explicações um pouco mais audaciosas. A gente precisa falar delas também, sem tomar partido, apenas reportando o que está no texto. Claro, faz parte do documento. O autor Graham Hancock, por exemplo, defende a chamada teoria do impacto cósmico. A ideia dele não foca em perseguições religiosas, mas sim em cataclismos climáticos. O argumento do Hancock se baseia no período conhecido como Dryas recente, uma fase de resfriamento global drástico que ocorreu há cerca de 12 mil anos, supostamente desencadeada por impactos de fragmentos de cometas na Terra. Então, na visão dele, estruturas colossais como Derinkuyu não fariam sentido apenas como esconderijos de exércitos. Não. Para ele, fariam sentido como abrigos definitivos de sobrevivência da Era do Gelo contra uma superfície que havia se tornado hostil, bombardeada por detritos cósmicos e enfrentando invernos extremos. E, indo ainda mais longe nas hipóteses alternativas, as nossas fontes incluem os escritos de 1982 de Eric von Däniken. Ele olha para essa mesma rocha e vê uma origem extraterrestre. Uma abordagem totalmente diferente. Sim. A tese dele é de que a engenharia é tão avançada que só poderia ter sido concebida com o auxílio de inteligências alienígenas. O local teria sido projetado especificamente para proteger a população de algum tipo de ataque aéreo milenar. É fascinante observar como um mesmo espaço físico consegue gerar interpretações tão radicalmente diferentes na literatura. Independentemente de qual linha de raciocínio se siga, o desafio logístico permanece inegável. Para escavar Derinkuyu, toneladas imensuráveis de rocha precisaram ser extraídas e, mais importante, escondidas na superfície para não revelar a localização da cidade aos inimigos. E não era um complexo isolado. Não mesmo, as rotas vão muito além. Os mapas arqueológicos mostram que Derinkuyu se conecta a outras cidades subterrâneas, como Kaimakli, por meio de um túnel que se estende por impressionantes 5 quilômetros. É, para todos os efeitos, um sistema de rodovias subterrâneas operando na antiguidade. É de explodir a cabeça. E enquanto Derinkuyu nos dá evidências físicas, palpáveis e estudáveis dessa engenharia, o que acontece quando essa mesma obsessão humana pelo subsolo cruza o oceano e se mistura com a cultura de fronteira, a febre do ouro e o puro folclore? Aí o terreno fica bem mais obscuro. Califórnia. Essa transição de cenário mostra muito sobre a psicologia humana. Esse documento americano é uma verdadeira cápsula do tempo das ansiedades e ambições dos séculos 19 e 20. Sem dúvida. Uma das narrativas mais emblemáticas ali envolve dois exploradores chamados White e Thomason, e a suposta descoberta de uma cidade dourada sob as montanhas Panamint, no Death Valley. Os relatos falam de um túnel natural de 20 milhas de extensão que os conduziu a uma cidade que desafiava a lógica. E os detalhes são tão específicos que chegam a ser surreais. São os detalhes que entregam a natureza do relato. Eles descrevem, por exemplo, ter acionado acidentalmente um antigo sistema de iluminação alimentado por gás natural, que clareou as cavernas. E tem o detalhe da maquinaria. Os textos falam de carrinhos de mão feitos de pedra que eram cientificamente equilibrados. O que nos diz muito mais sobre a mentalidade de quem escreveu o relato do que sobre a caverna em si. Como assim? A ideia de que um carrinho de pedra ancestral teria um eixo posicionado com tanta precisão que, segundo a narrativa, até uma criança conseguiria mover montanhas de ouro é um clássico caso de projeção. Eram mentes da Revolução Industrial Americana mapeando seus próprios sonhos de eficiência mecânica e automação em um passado mitológico e subterrâneo. É a tecnologia da época tentando dar sentido ao desconhecido. Isso faz todo sentido. E as descrições deles não param na engenharia. Eles afirmam ter encontrado salões com múmias incrivelmente bem preservadas,
vestidas com trajes de couro finíssimo e adornadas com joias maciças. Mas o detalhe que mais chama atenção no relato todo é a estátua. Eles garantem ter visto uma estátua de ouro maciço com 89 pés de altura. Uma estátua gigantesca. E a fonte faz questão de frisar que eles mediram essa altura impressionante usando um sextante. O que é o ápice do absurdo fantástico desse documento. Completamente. Para quem não tem familiaridade com navegação, um sextante é um instrumento marítimo projetado para medir o ângulo entre um astro no céu, como o Sol ou uma estrela, e a linha do horizonte visível. Tentar usar uma ferramenta que depende exclusivamente do céu e do horizonte dentro do breu absoluto de uma caverna não faz o menor sentido físico ou geométrico. Fica parecendo piada. E é exatamente essa impossibilidade técnica, disfarçada de precisão científica, que dá o tom profundamente folclórico e fantasioso dessa era de exploração americana. É a famosa história de pescador, só que contada por mineradores. Mas o documento do Scribd tem narrativas que vão para um lado muito mais obscuro e quase de ficção científica. Mudando para a região do Monte Lassen, também na Califórnia, temos a experiência bizarra de um homem chamado Ralph B. Fields. O relato de Fields muda a chave da febre do ouro para o suspense tecnológico. Ele narra que, ao explorar profundamente um complexo de cavernas vulcânicas, deparou-se com 3 figuras humanas que descreveu como sem vida ou inertes. Logo depois, ele diz ter sido abordado por indivíduos que se intitulavam habitantes da superfície, mas que operavam maquinários incompreensíveis. E a descrição do veículo deles é incrível, um trenó flutuante cor de cobre. O documento detalha que o veículo levitava e se movia silenciosamente pela caverna, sendo impulsionado por algum tipo de manipulação gravitacional e ativado simplesmente por um pequeno objeto de carbono. Parece tecnologia de outro mundo. Tudo isso enquanto deslizava perfeitamente sobre uma linha preta pintada no chão de pedra que emitia uma luminescência verde constante. Parece algo saído direto de um romance cyberpunk, mas foi relatado décadas atrás. Exatamente. Novamente, vemos as ansiedades de uma era de rápidas descobertas elétricas e eletromagnéticas sendo empurradas para as sombras das cavernas. E quando Fields pergunta aos operadores como aquilo tudo funciona, a resposta deles é reveladora. O que eles disseram? Eles disseram: não sabemos como funciona, apenas sabemos como operar as máquinas deixadas pelos antigos. É o mito do conhecimento perdido, uma constante na literatura de mistérios subterrâneos. E deixando um pouco as lendas urbanas de lado e voltando para algo fisicamente documentado, esse mesmo arquivo nos leva ao extremo noroeste dos Estados Unidos, para o Monte Rainier, um vulcão ativo coberto de neve no estado de Washington. Dessa vez, não estamos falando de garimpeiros perdidos, mas de uma expedição científica de geólogos realizada em 1970. Sim. E essa expedição é um lembrete do quão alienígena o nosso próprio planeta pode ser. Os cientistas desceram através das fissuras na cratera de gelo e descobriram uma rede colossal de túneis derretidos na própria geleira pelo calor vulcânico que vinha de baixo. O contraste ambiental que eles relatam é letal. É um ambiente extremo, muito extremo. Em um determinado ponto da caverna de gelo, eles caminhavam em um ar quente a 40 graus Celsius. E alguns passos depois, precisavam desviar de geysers de vapor tóxico, jorrando a insanos 560 graus Celsius. O perigo é palpável o tempo todo. Mas o que torna essa expedição inesquecível são as anomalias que eles encontraram lá dentro, que fogem de qualquer explicação lógica. A dezenas de metros de profundidade, sobre um teto de gelo que tinha 400 pés de espessura, no topo de um vulcão ativo, a expedição encontrou os restos mortais de um pássaro costeiro. Uma ave oceânica. Uma ave oceânica que vive a 18 milhas de distância dali. E, de forma ainda mais bizarra, viram uma luva de lã vermelha afundando lentamente, congelada no meio da parede de gelo. Como essas coisas foram parar ali? O gelo simplesmente engoliu o tempo. A fonte descreve essas descobertas como mistérios puros, sem resposta. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Nós viajamos de metrópoles defensivas esculpidas em rocha vulcânica na Turquia
Passamos por impérios dourados imaginários na Califórnia, máquinas de levitação, até chegarmos a enigmas congelados no topo de vulcões. Por que o subsolo mexe tanto com a nossa cabeça? Isso levanta uma questão fascinante sobre a psicologia e a memória coletiva humana. Se olharmos para além da engenharia e focarmos no mito, fica claro que o subterrâneo representa um arquétipo universal. Quando examinamos as antigas tradições dos povos nativos americanos presentes no nosso material, vemos paralelos impressionantes com essas lendas urbanas mais modernas. Mostrando que essa obsessão sempre esteve lá. Sempre esteve. Há um exemplo perfeito disso no material, a lenda dos Havimossuvis, que foi transmitida e preservada pelos índios Paiute. A fonte narra o conto através das palavras de um velho chefe da tribo. Ele fala sobre uma raça incrivelmente bonita, de pele dourada, que originalmente vivia na região do Vale da Morte, muito tempo atrás, quando o vale inteiro ainda era um grande e verdejante mar interno. E a história conta que, quando uma mudança climática brutal ocorreu e o mar secou, essa civilização não pereceu. Eles simplesmente migraram para o interior das montanhas. Eles foram para o subsolo. E a lenda detalha uma evolução tecnológica que ecoa curiosamente os relatos modernos. O chefe Paiute descreve que, com o secar das águas, os Havimossuvis abandonaram seus antigos navios a remo e passaram a utilizar o que ele chamou de canoas voadoras prateadas, que flutuavam pelo ar em total silêncio. Lembra muito o relato do trenó de cobre. Muito. A lenda ainda diz que eles portavam tubos compridos capazes de paralisar ou matar intrusos instantaneamente. Pense nas similaridades entre as canoas prateadas e os trenós de cobre do Monte Lassen. É a mitologia ancestral tentando explicar a mesma maravilha e o mesmo terror do desconhecido. E essa conexão profunda com a Terra vai ainda mais longe. Em muitas culturas, o subsolo não é apenas um refúgio ou um lugar de mistério. É o próprio berço da humanidade. Os mitos de povos como os Hopi, os Navajo e os Apache focam fortemente no conceito do Sipapuni. O Sipapone é um conceito belíssimo. Trata-se do ponto mítico de emergência. É a crença espiritual profunda de que a humanidade, em seus primórdios, literalmente nasceu e emergiu das entranhas da Terra para a superfície do nosso mundo. A mecânica desse nascimento varia nas lendas. Sim, algumas tradições contam que os primeiros humanos escalaram um gigantesco abeto a partir das profundezas do submundo. Em outras lendas, localizadas na região do Colorado, disse que o portal de emergência foi através de um lago espesso e negro, localizado no meio de grandes dunas de areia. Mas a essência é a mesma, a terra profunda como ventre primordial. Exato. Se tentarmos fazer uma síntese de toda essa jornada que trilhamos através dessas fontes, o padrão que se revela incrivelmente coerente, apesar das disparidades de época e geografia. Seja através da genialidade arquitetônica, da acústica intencional de uma metrópole física, como Derinkuyu, ou através das lendas de civilizações perdidas operando maquinários insanos no Vale da Morte. O submundo evoca uma dualidade fundamental na nossa espécie. Por um lado, ele representa o nosso maior, mais escuro e mais primitivo medo. Por outro, ironicamente, ele é o nosso refúgio definitivo quando a superfície se torna insustentável, seja por guerras, perseguições ou glaciações. O subsolo é o limite absoluto do desconhecido, existindo de forma majestosa e silenciosa exatamente debaixo das nossas rotinas diárias e mundanas. E é justamente com essa dualidade em mente que queremos deixar uma última reflexão para a nossa audiência que nos acompanhou neste mergulho profundo. Pensem nas cidades em que vivemos hoje na superfície. Elas são barulhentas, complexas, mas no fim das contas incrivelmente frágeis. Muito frágeis. Elas são varridas por furacões, alagadas por mudanças climáticas, destruídas por guerras e inevitavelmente acabarão sendo engolidas pela passagem do tempo. Mas a Terra profunda age como um cofre imaculado. Diante de todas as maravilhas físicas e dos mistérios folclóricos que desvendamos hoje, a pergunta que fica é: quantas outras Derinkuyus silenciosas, repletas de respostas esquecidas sobre a nossa própria história, podem estar dormindo exatamente agora sobre o asfalto das nossas cidades modernas? Apenas esperando.
apenas esperando, pacientemente, que alguém resolva derrubar a parede certa no porão de casa.